A paz, irmãos, tudo bem com vocês? Vou trazer mais uma palavra aqui no devocional aqui, né, no dia de hoje. E essa campanha de oração que nós temos feito aqui na The Lion Prophetic Church está sendo uma bênção, né? Muitos testemunhos e eu gostaria de compartilhar aqui mais uma palavra com vocês, né? É sobre a nossa entrega para Deus, né? Há um tempo atrás teve uma ministração na igreja somente com os ministros de louvor, né, e também com o pessoal da sonoplastia da igreja, né? É um nome bonito, né, para o carinha do som ali. Mas eu participei, né, tive a oportunidade de participar, e o ministro ali, quem estava ministrando, né, um workshop, digamos assim, uma palestra, uma ministração mesmo para nos aproximar ali na equipe de louvor, né? E aí quem estava ministrando é o pastor Josué, que é irmão do pastor Amós, do profeta Amós, e ele estava falando que ele abandonou a carreira dele, né, o emprego dele e tal, para viver o ministério que Deus tinha colocado na vida dele, que era o ministério da adoração, né, sendo ministro de louvor, né. Então ele comentou que tinha feito essa escolha tal, por direcionamento de Deus, é claro, e que ele né, não ia ter mais emprego, ia simplesmente viver ali pela fé, né? E isso me tocou muito ali no dia, ali eu tive a oportunidade depois de perguntar ali, né? Porque eu estava bem no início da minha caminhada, né? Então, na minha opinião, tipo, eu ficava pensando, poxa, mas todo mundo vai ter que dar, assim, sabe, entregar tudo para Deus, assim, e largar a profissão, largar o emprego para poder, né? E eu perguntei isso, né, com toda a inocência de um cara que estava iniciando, perguntei assim, é, sobre essa questão, né? Se todo mundo deveria abandonar tudo, né? E ele me deu uma resposta meio que padrão, porque, né, quando a gente sabe que uma pessoa não está pronta para ouvir a verdade, a gente dá uma respostinha meio padrão, né? Tipo assim, não é para todo mundo, né? É somente quando tem o direcionamento de Deus. E é claro que essa resposta padrão, assim, ela é pertinente, né? Mas a questão é que eu não estava preparado para ouvir, né? Mas essa resposta para essa pergunta, né? Esse questionamento veio anos depois, talvez 1 ou 2 anos depois, quando eu vi a ministração do pastor Luciano Subirá, intitulada, né? O nome dela era Até que Nada Mais Importe. E aí, uma das coisas que foi falado foi a respeito de Abraão, né? Abraão estava... Deus pede a Isaac, né? Que era o único filho, o filho da promessa, né? Não era o único filho, mas era o filho da promessa, né? O filho que Deus tinha prometido que viria através, né? Que viria a geração de Abraão, né? E Deus pede o filho dele, aquele filho amado, aquele filho esperado tanto tempo, né? E Abraão vai lá e concede o desejo, né? Ele vai até o monte ali para sacrificar Isaac, né? Deus pede esse sacrifício. E quando ele estava prestes a cometer, né, o sacrifício, o anjo do Senhor aparece e impede, né? E, enfim, a gente conhece a história. Se você não conhece, eu encorajo você a ler ali, tá em Gênesis. Não lembro agora qual parte, mas tá em Gênesis. E aí, ali que caiu uma ficha para mim, sabe? Estar disposto a entregar para Deus, sabe? Deus muitas vezes não vai pedir para nós o nosso emprego, a nossa empresa, a nossa carreira, o nosso filho, mas nós precisamos estar dispostos a entregar tudo para Ele, sabe? Então, se um dia Deus aparecer em sonho, claro que eu vou buscar uma confirmação, mas se Ele pedir algo assim para mim, eu tenho que entregar, eu tenho que estar disposto a entregar, sabe? E Deus conhece o coração de cada um. Quando o jovem rico chega para Jesus e ele pergunta, né, o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna, tal, e Jesus dá os mandamentos, tal, para ele. E no final, Jesus fala, tá bom, então falta uma única coisa para você. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. E o jovem rico sai triste, né? Abandona ali, ali porque ele era dono de muitas coisas, ele era muito rico, a palavra diz que ele era muito rico, tinha muitas posses. Então, Deus sonda os nossos corações, Ele sabe exatamente o que nós temos de apego, sabe, nesse mundo aqui. E eu não estou falando só de bens materiais, porque muitas vezes a gente é apegado ao nosso passado,
sabe? Muitas vezes a gente é apegado aos nossos filhos mesmo. Muitas vezes a gente é apegado à nossa carreira. Muitas vezes a gente é apegado a lembranças do passado também. Lembranças, sabe? É, e também bens materiais, obviamente. Então, que Deus, eu tenho me ministrado sobre isso é que a gente precisa estar disposto a entregar tudo para Ele. Amém? Então, essa é a palavra de hoje. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que nos abra, Senhor, os olhos, Pai. Tire as escamas dos nossos olhos, Pai. Nos permita enxergar a palavra, Senhor. Nos permita enxergar, Senhor, as coisas que têm acontecido nas nossas vidas de uma forma espiritual, Pai. Nos mostra, Senhor, onde temos nos apegado aqui na terra, Senhor. Se é preocupação, Senhor, demais. Se são bens materiais, se são os nossos filhos, ou os nossos pais, ou a nossa família, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que nos revela, Senhor. E que nos ajude, Pai, nos ajude a te amar sobre todas as coisas, Pai, porque é isso que importa, Senhor. É o nosso amor por Ti. O Senhor quer relacionamento, e não existe relacionamento de mão única, né, Senhor? Então eu peço, Pai, que coloque um desejo nos nossos corações para Te amar sobre todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus. Amém.